Olá pessoal, professora Jéssica de Matemática aqui novamente. E hoje a gente vai estudar os conteúdos da 15ª e 16ª semanas. E o conteúdo de hoje é ângulos. Gente, um conteúdo muito maneiro, muito fácil de ser estudado. Então vem comigo. Olhem só, o que são ângulos? Mas antes de eu perguntar o que são ângulos, é importante que vocês percebam, analisem ao redor de vocês, na casa de vocês, onde vocês estiverem, se existem ângulos, tá certo? E primeiro observe o ambiente, como é a estrutura desse ambiente. Depois você vai ver qual é a definição de ângulos e você vai comentar aqui para mim no vídeo quais os exemplos de ângulos que nós temos aí na sua casa, tá certo? Então, o que são ângulos? Um ângulo ele é formado por duas semi-retas que possuem a mesma origem. Ou seja, a gente sabe por que semi-retas, né? Antes de entrar antes de aprofundar mais aqui. Por que semi-retas? Semi-retas porque elas têm uma origem, mas ela não tem um fim. Toda reta, para a gente na matemática, não é essa reta que vocês conhecem. Se eu mostrar um lápis, você pode dizer que é uma reta. Na verdade, ele não é uma reta, tá? Ele é um pedacinho de uma reta, porque uma reta para a gente, ela não possui um início e também não possui um fim. Já aqui na questão de ângulos, são semi-retas porque ela tem um início, porém não tem um fim, ele é infinito. Veja a setinha, ó. Por isso que são semi-retas. Tá, e a gente pega aqui uns pontos dessa semi-reta, então o ponto A e o ponto B, para definir aqui também um pedacinho dessa reta. Esse espaço entre uma e outra vai ser o meu ângulo. É aquilo que eu denomino de ângulo. E lembre-se, o ângulo ele é formado por um vértice, que seria o ponto O, ou seja, seria a origem dessas semi-retas, e os lados são as retas OA e OB, OA e OB, tá certo? Nós podemos indicar a medida do ângulo AOB. Vejam, olhem como é que eu estou representando isso aí. AOB, tá certo? Escrevendo dessa maneira aqui, ó, dessa maneira que vocês estão vendo. E como é que a gente faz para representar um ângulo? Então, a gente utiliza grau, o grau como principal unidade de medida do ângulo. Quando você vê lá um determinado númerozinho com a bolinha em cima do lado direito, fiquem sabendo que aquilo ali é um grau. Exemplo, 18 graus e assim por diante. Uma coisa interessante que a gente pode ver também em graus é a questão de temperatura. Hoje em média está fazendo uma temperatura de 27 graus ou menos 10 graus. E assim por diante. É importante saber que eu acredito que vocês já tenham visto esse instrumento aqui e muitos de vocês, talvez quando viu esse instrumento não soube dizer para que servia, que foi o caso de alguns alunos meus, né? Eles disseram que não sabia para que servia, enfim. Mas esse instrumento aqui que vocês estão vendo, ele se chama transferidor. E é através dele que a gente consegue medir esses graus. Tá certo? Então, observem bem a figura aqui. E agora vocês não vão mais ficar sem saber o que é isso e para que serve. Então, ele serve para a gente medir os ângulos. E o nome dele é transferidor, como eu já falei para vocês. Olha uma coisa interessante. Existem alguns ângulos que são os mais utilizados para a gente na matemática, que são o de 0 grau, 30 graus, 45, 60 e 90. Então, a gente pode lembrar disso, né? A maneira da gente não esquecer disso é através da nossa própria mão, utilizando a nossa própria mão. Ó. O ângulo de 90 graus é isso aqui, ó, onde você tem o dedo midinho e o seu polegar. O de 60 é o indicador, o de 45 o dedo médio e o de 30 o anelar. E 0 grau, o mindinho, como já foi falado.
Tá certo? Então aqui eu tenho também a representação de mais 3 ângulos que são importantes, também que são bastante utilizados, que é o de 80 graus, 360, que ele é representado por esse círculozinho aqui, porque ele representa uma volta inteira, e o de 135 graus. Então vamos lá. Aqui eu tenho a classificação desses ângulos, que são os tipos de ângulos, tá? Nós temos, talvez vocês até tenham já ouvido falar em algum deles. Nós temos o ângulo agudo, o reto, o obtuso, meia volta e volta inteira. Então, olha só. Como é que eu sei se um ângulo ele é agudo ou não? Quando ele for menor que 90 graus. Se ele for 89, ele é um ângulo agudo. Quando eu sei que é um ângulo reto? Quando ele medir 90 graus, certinho. Ele não pode medir nem 91, nem 89, tem que ser 90 certinho. Então, esse ângulo é o ângulo reto. É um ângulo também que responde aquela pergunta que eu falei, né? Aquela observaçãozinha que eu fiz no início, na verdade. Quando eu pedi para vocês observarem aí o ambiente e a casa de vocês. Ó, a gente pode perceber que a parede da nossa casa com o chão forma um ângulo de 90 graus, forma um ângulo reto, né? O obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus, ou seja, 91 graus já é um ângulo obtuso. Esse ângulo de meia volta, ele também é conhecido como ângulo raso, tá certo? É aquele que é igual, exatamente igual a 180 graus. Ó. Então, ele representa a meia volta da minha circunferência, tá? E o de volta inteira é o 360 graus, que é aquele círculozinho, é quando ele dá uma volta inteira. Por isso que tem esse nome, 360, né? Então, ângulos complementares e suplementares. Então, vamos lá. Quando é que eu tenho ângulos complementares? Quando a soma desses ângulos der 90 graus, certo? Quando a soma desses ângulos formar para mim um ângulo reto, que é um ângulo que é igual a 90 graus. Quando eu tenho ângulos suplementares, quando a soma desses ângulos me der um ângulo de 180 graus. Ou seja, quando a soma desses ângulos me der um ângulo de meia volta ou um ângulo raso, tá certo? Isso aí não é difícil, é super fácil. Vamos lá. Ângulos adjacentes e bissetriz de um ângulo. Quando os ângulos são adjacentes? Então, observe. Aqui, ó, quando existe a medida dessa retinha aqui do meio, ó, veja, um lado deste ângulo, esse lado aqui, ó, AC, é o mesmo para esse ângulo aqui, ó. Observe esse ângulo aqui de laranja. Veja que o lado dele é o mesmo para esse ângulozinho aqui azulzinho. Então, isso quer dizer que eles são adjacentes, né? É como se eles fossem vizinhos um do outro. Então, eles são adjacentes. E o que é a bissetriz? A bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio em dois tamanhos iguais, tá? Se ele for um ângulo de 18 graus, quanto é que vai valer? E se passar uma bissetriz cortando ele, quanto é que vai valer cada ângulozinho desse aqui? Então, é só você pegar 18 e dividir por 2. E aí você vai encontrar. É simples. Se alguém disser assim, se uma questão no livro, ou o professor disser assim, quanto é que tem um ângulo de tantos graus e passou, onde tem uma bissetriz cortando ele, quanto é que vale o ângulo tal, né? Uma parte desse ângulo. É só você pegar o valor total do ângulo e dividir por 2 e você vai encontrar, então, o valor de cada ângulozinho desse, certo? Uma coisa que é importante vocês saberem, essa questão aqui é onde requer mais atenção de vocês. Ó, eu tenho os submúltiplos do grau, que são o minuto e o segundo, né? Lembre-se do tempo. Eu gosto de utilizar assim. Imagine que 1 grau fosse 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos.
Agora imagine, 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Só que nesse caso aqui, ao invés de a gente falar em horas, a gente vai falar em grau. 1 grau é igual a 60 minutos. Então vejam aqui, ó, essa é a representação. 60, o minutos, a gente usa esse tracinho aqui, ó, para representar ele. Um tracinho só, tá? Então, 1 grau é igual a 60 minutos. Já 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. E segundos, eu uso esses dois tracinhos aqui para representar. Então, vejam aqui agora. Podemos representar simbolicamente um ângulo de... Então, eu quero representar aqui, dessa maneira aqui, 42 graus e 27 minutos. Então, vou utilizar assim, 42 graus, eu coloco a bolinha para representar, e 27 minutos, então eu coloco o tracinho para representar os minutos. Já 76 graus, 18 minutos e 39 segundos, olhem a maneira como é que eu vou representar isso. Então, 76 graus, 18 minutos e 39 segundos. Simples, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho as operações com esses ângulos. Como é que eu vou fazer isso? Para adição e para subtração. Vamos supor que você tenha um determinado ângulo que vale 28 graus, 16 minutos e 35 segundos. E você tem que somar ele com outro ângulo que vale 10 graus, 40 minutos e 21 segundos. Então, percebam, eu vou somar isso aqui normalmente, ó. Nesse caso aqui, ó, somei normalmente, tranquilo. 56 segundos, 56 minutos e 38 graus, tá certo? Vejam que aqui, ó, não passou de 60, tá? Esse número aqui ele é menor que 60. Mas e quando eu efetuar a adição e o número passar de 60, o que eu devo fazer? Então, observe esse outro exemplo. Veja que quando eu somei aqui, ó, na questão de segundos, deu 62 segundos. Então, eu tenho que efetuar uma troca, tá? Como assim? Eu vou tirar o 60. Eu preciso tirar o 60 porque eu sei que 60 segundos corresponde a quanto? A 1 minuto. Então, eu vou fazer essa substituição. Tirei esse 60 daqui e deixei apenas o 2. Peguei aquele minuto, né? Aquele 60 representa um minuto. Peguei aquele minuto e joguei para cá, para a partezinha dos minutos. Então, veja, antes era 66 minutos, agora é 67, por conta dessa troca que eu fiz. Porém, aqui, ó, novamente, passou de 60, porque deu 67. E eu sei que 60 minutos corresponde a 1 grau. Então, vou pegar esse 60 aqui, que eu transformei em 1 grau, e vou jogar para cá, ó, para o 8. Antes era 8 graus, agora ficou 9 graus. Então, a resposta dessa adiçãozinha aqui desses ângulos vai ser essa aqui. 9 graus, 7 minutos e 2 segundos. Já na subtração, vejam, o mesmo procedimento, né? Aqui eu efetuei a subtração normalmente, porém, quando eu vou fazer uma subtração, como esse exemplo aqui, ó, eu quero tirar de 90 graus, 2 graus e 10 minutos. Como é que eu vou fazer isso? Então, vou olhar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse 90 graus e dele eu vou tirar 1 grau. Por quê? Porque, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, veja. Se eu tirar 1 grau de 90, vai ficar quanto? 89. E 1 grau representa 60 minutos. Então, ao invés de eu ter 90 graus e 0 minutos, eu vou ter 89 graus e 60 minutos. E a partir daí eu faço essa subtração. Certo? Mas e se eu tivesse aqui também do lado os segundos? Como é que eu ia fazer? Eu ia pegar esse 60 e iria tirar 1 minuto, que corresponde a 60 segundos. Então, iria ficar 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. E a partir daí você iria fazer essa subtração, tá certo? Então, pessoal, caso haja alguma dúvida, vocês podem novamente voltar ao vídeo e rever isso aí. Por hoje é só e muito obrigada e até mais.